Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Eu tinha separado mais um assunto para falar agora, né, sobre Brant e tal, e vendo a internet, acompanhando as situações, preocupado com o julgamento de amanhã, né, com a ratificação ou não da liminar que mantém o CRVG com controle acionário. Eis que sai veiculado que houve novo adiamento desse julgamento, né? Agora, por determinação do desembargador, que quer saber quem apresenta a 777, né? Que, na verdade, tecnicamente, apresentar é quem está lá em nome dela. Representantes são outros. Por exemplo, um advogado representa, um preposto representa, mas podia sair veiculado quem é o apresentante, quem são os caras que são a própria 777, né? Então, vamos aguardar aí a comprovação por parte deles e depois nova marcação de audiência, né? Perdão, de julgamento. E o que eu queria dizer também é o seguinte, lá atrás, assim que começou essa questão de liminar, de convenção de arbitragem, sempre disse, seria bom para a 777 retardar ao máximo, para a ECAP retardar ao máximo, que ela não perderia o controle acionário, teria poder de barganha, e é o que está acontecendo aí. Outras vezes por conta dela, o requerimento de adiamento, e agora uma determinação do relator, né? Do desembargador relator. Bom, vamos seguir aqui, né? Estratégia do Brant. Pedrinho não quer vender. Se você for começar a pensar aí, qual que é a estratégia do Brant para cindir com o grupo do Pedrinho, para começar a falar mal do Pedrinho, para quê? Claro, obviamente, para candidatar-se em outra chapa, longe do Pedrinho, e ele quer ser o presidente do associativo, né? E aí ele vem com esse papo, Pedrinho não quer vender, né? Alguns falando em golpe, que o Pedrinho está dando um golpe, porque o sócio votou para venda e tal. Só que eu já falei aqui, né, que para vender a 777/ECAP tem que aquecer, tem que concordar, e o juiz da recuperação judicial tem que permitir, né? Então não é tão simples falar em golpe aqui, eu já falei isso no vídeo anterior e vou seguir aqui, né? Então essa questão de Pedrinho quer dar um golpe, isso cai por terra nessa questão. 777 tem que aceitar o comprador, o novo comprador, saindo ela e entrando o novo comprador, né? E o juiz aceitar essa venda, porque tem a recuperação judicial envolvida aí, né? Não é tão simples assim. E essa é a plataforma do Brant. Olha, se eu entrar eu vou realmente vender a SAF, não vou ser Pedrinho não vou ficar de conversa fiada. Essa é a plataforma do Brant. Mas uma pergunta que não quer calar, Júlio Brant. Você sempre foi lobista, sempre foi o cara de frente do marketing, das relações públicas do Pedrinho e blá blá blá. Os três patetas, Pedrinho, Edmundo e Felipe, colocaram você numa camisa como presidente, eles cabos eleitorais e tal. Por que depois do momento que a tua chapa entrou, né, amarelos e tal, porque você disse que tinha aberto mão da candidatura para um Vasco mais forte e tal, um Vasco unido, por que você não trabalhou para vender o Vasco? Você não conseguiu vender o Vasco, você era um lobista. Por que não arrumou? Por que você não arrumou um comprador, né? E agora vem dizer que o Pedrinho não quer e tal. Eu nunca fui Pedrinho, critico ele aqui direto, né? Mas o certo é o certo. Então, esse negócio, né, de vou vender agora, vou arrumar novos negócios e tal, isso é um oportunismo, e você quer ser presidente do Vasco. Enquanto você não conseguir, você não vai acalmar a sua alma, né, Júlio Brant? O Vasco presta um serviço social ao Rio de Janeiro, né? Aos arredores da Barreira, adjacências. Pensem nisso, né? Vasco sustenta muitas famílias que vivem ali, dos dias de jogos, que ganham mais, dias que não tem jogos, também tem gente lá frequentando os barzinhos para comer, beber, né? Muita gente vive ali do entorno, do comércio, né? Ajudem o Vasco, né? E o Vasco especificamente tem uma igreja, tem uma escola, né? Um serviço social, respeita as tradições portuguesas, né? Respeita a população mais desprivilegiada, né?
Pensem nisso tudo aí. Não esqueçam do passado, né? De São Januário, da declaração da CLT, desfile de escola de samba, luta contra preconceitos, respeito à igualdade, né? Contrariedade à desigualdade. Pensem nisso aí, pelo amor de Deus, né? A gente só fica escutando não sei o que e tal, blá blá blá, e mais, né? Eu vi num vídeo aí, né? Algumas sacanagens e tal, que constam no contrato, supostamente. Você é um dos caras que leu o contrato. Então, se tem alguma sacanagem grande, o senhor Júlio Brandt tem que ser responsabilizado pessoalmente, porque o senhor foi um dos que leu o contrato, se dizia Vasco e agora quer ser presidente. Então, se tem alguma linha de algum contrato que o senhor não leu, alguma linha de algum contrato que prejudique o Vasco, o senhor tinha que ser responsabilizado pessoalmente, junto com o Salgado, Osório, Duque Estrada. Então, para defenestrar logo a sua candidatura, né, o vascaíno tem que entender o seguinte: você foi uma das pessoas incumbidas a lerem o contrato, tinha que ler o contrato. São vários contratos, mas não poderia dizer que contrato algum não foi lido, não foi respeitado. E mais, sacanagens no contrato contra o Vasco, mais uma responsabilização pessoal seu. Não só a questão de que você tinha que garantir, como vascaíno, que todos os contratos foram lidos e não prejudicavam o Vasco, né? Você também tem que responder caso tenha prejuízos nos contratos ao Vasco, né? E você tem que responder por isso. Não é possível que haja previsões lá, ou melhor, não é possível que não haja previsões nos contratos, né, por descumprimentos da 777, para que ela viesse a perder as ações e pagar a indenização ao Vasco milionária. Então, se não houver nos contratos previsões por descumprimentos da 777 de perda de ações e indenizações ao Vasco, o senhor é responsável direto, inclusive porque não leu o contrato. Melhor, inclusive se não leu os contratos todos, deveria ter lido. Se não leu, não li o contrato inteiro, quero impugnar a venda, vou entrar com uma ação judicial. E nada fez. Essa é uma das minhas reclamações para quem pergunta: por que você é tão contrário ao Pedrinho? Porque Pedrinho fazia parte do Grupo Amarelo, junto com o Edmundo, Felipe e o Brandt, né? Pedrinho, Edmundo, Felipe e Brandt tinham que se responsabilizar pela venda correta do Vasco. Se alguma coisa consta do contrato prejudicial ao Vasco, vocês também são responsáveis juntos com os roxos, porque tinham obrigação de fiscalização. É simples, né? Eu falo aqui todos os dias, todas as verdades, para colocar um pouquinho na cabeça do vascaíno aqui, meu inscrito, e quem apareça por aqui, né, como vocês prejudicaram o Vasco e querem voltar um dia para presidir o Vasco, no argumento que vai vender, porque é isso da comissão, né? Se gostou dos comentários aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.